O ano de 2020 começou já deixando a humanidade em alerta. Logo nos primeiros dias, mensagens sobre um suposto vírus altamente letal estavam circulando nas redes sociais. Em questão de poucos meses, o número de casos multiplicou, se espalhando por praticamente todos os países. Como se não bastasse, outras notícias também surgiram como uma ameaça à humanidade. E algumas pessoas já estão falando em fim do mundo. A notícia sobre um asteroide de aproximadamente 2 quilômetros que iria passar muito próximo da Terra em 2020 estava circulando pela internet. A uma velocidade de 31 mil km por hora, a colisão com o nosso planeta seria catastrófica, digna de cinema. Felizmente, a rota considerada próxima era na verdade de 6,3 milhões de quilômetros de distância da Terra, passando bem longe de nós no dia 29 de abril, e sem qualquer perigo. As agências espaciais informam que, mesmo não sendo uma ameaça, existe sim a necessidade de estudá-lo para evitar um acidente futuro, já que ele deve retornar por aqui em 2079. O famoso vulcão localizado na ilha de Krakatoa, na Indonésia, já aterrorizou o mundo algumas vezes, como em 1883, quando teve uma explosão de 200 megatons, equivalente a 10 mil vezes a força da bomba atômica de Hiroshima, podendo ser ouvido a 5 mil quilômetros de distância e matando milhares de pessoas. E em 2018, que causou um tsunami devastador, que matou centenas de pessoas. Krakatoa resolveu dar mais um susto em 2020. No dia 10 de abril, os habitantes da ilha presenciaram uma explosão que durou quase 40 minutos. Uma coluna de cinzas se formou, atingindo 500 metros de altura, que pôde ser avistada até do espaço. Para nossa sorte, essa erupção não foi tão violenta quanto as anteriores, mas ajudou a aumentar as tensões desse ano já conturbado. A vespa mandarina, popularmente conhecida por vespa assassina, tem causado terror nas redes sociais, após ter sido detectada pela primeira vez nos Estados Unidos. O inseto de origem asiática possui uma aparência intimidadora, com aproximadamente 5 centímetros e uma mandíbula afiada. Seu veneno é poderoso, podendo abater um animal de pequeno porte em 1 minuto. Cientistas alertam: se encontrá-las, corra e nos chame. Uma pesquisa está sendo realizada para descobrir como a vespa chegou na América do Norte. Há uma preocupação com o risco delas se espalharem e ameaçarem a população de abelhas, já que são conhecidas por massacrar colmeias inteiras em questão de horas para se alimentarem. Elas até podem ser mortais para os humanos, caso haja um ataque de várias ferroadas, mas o número de casos é muito baixo. Entre 30 e 50 pessoas morrem por ano por esse motivo no Japão, pois elas só atacam se forem provocadas ou ameaçadas. Os meios de comunicação têm divulgado um caso anormal de hepatite E. No dia 30 de abril, um chinês de 61 anos deu entrada em um hospital em Hong Kong e foi diagnosticado com hepatite E. A anormalidade vem ao fato de que o vírus encontrado nesse paciente não era normalmente encontrado em humanos, mas sim em ratos. Um outro caso semelhante foi relatado em 2018, também na China, e desde então, especialistas chineses estão em busca de saber como o vírus dos ratos foram transmitidos para humanos, mas ainda sem conclusões. Sempre há uma tensão no ar quando potências mundiais entram em conflito por diferença de interesses. O medo de uma terceira guerra mundial nos assombra há anos,
E agora, no meio da pandemia, alguns atritos estão visíveis. Ao invés de haver uma união entre as nações, parece que interesses estão falando mais alto. Países se fecharam e atacam os outros com acusações. Enquanto temos Estados Unidos culpando a China pelos acontecimentos, na Europa vemos alguns países se negando a ajudar a Itália com recursos que ajudariam os tratamentos. E também na Espanha, que teve seus respiradores e equipamentos retidos ao passar pela Turquia. Além da disputa pelos suprimentos, criou-se uma corrida, onde o país que conseguir administrar a crise primeiro sairá na frente para a disputa de mercados. E você, enquanto estava assistindo esse vídeo, surgiu mais alguma notícia que ameaça o nosso planeta? Deixe aqui os seus comentários e inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos.